الحمد لله صلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre todos os profetas e mensageiros, e por último o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Nós tínhamos começado na aula passada a falar sobre um assunto de extrema importância, sobre a veracidade, as-sidq. Sidq, a veracidade, nós demos um resumo mais ou menos sobre isso, como é que é sidq, o que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Alcorão Sagrado sobre a veracidade. E nós falamos que, em primeiro lugar, que nós deveremos ter a veracidade é com Deus. أن نكون صادقين مع الله. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. E se eles fossem verazes com Allah, seria melhor para eles. Então a veracidade com Allah subhanahu wa ta'ala, que nós vamos falar hoje sobre uma dessas partes, que seria você ser verdadeiro com Allah, com sadiq ma Allah subhanahu wa ta'ala. Isso significa que com Allah subhanahu wa ta'ala você tem que começar a trabalhar com a intenção. Nós temos a sidq fi niyat, a veracidade nas intenções, a veracidade nas palavras, a veracidade nas ações, a veracidade com as pessoas. Então tudo isso vai entrar, inshallah, conosco com a questão da veracidade. E nós vamos ver hoje sobre a veracidade nas intenções, a sidq fi niyat. Isso é o mais importante que nós temos, a pessoa ser verdadeiro nas suas intenções, principalmente com Allah subhanahu wa ta'ala. É você falar algo, intencionar algo, se ele for verdadeiro, então Allah subhanahu wa ta'ala irá te recompensar com isso, ou se não for verdadeiro, Allah subhanahu wa ta'ala irá te castigar por causa disso também. E por isso que a sidq fi niyya, a veracidade na intenção, que vai ser o nosso assunto hoje, هذا من أدق أنواع الصدق, é um dos mais que tem mais detalhes em relação à veracidade. E a partir dali começa as demais etapas da veracidade. O Rasul alayhi salatu wassalam, ele nos fala em relação a essa questão sobre a palavra La ilaha illallah, a pessoa que fala que não há outra divindade real além de Allah. É a entrada, a porta do Islã. A porta do Islã, o que é? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Essa é a porta do Islã. Agora, qualquer pessoa pode falar essa palavra, não é? Uma pessoa pode chegar e falar: eu sou muçulmano. Chega e fala: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Para nós, em geral, essa pessoa já é muçulmana. Agora, entre ela e Deus, somente Deus que sabe se ela é muçulmana ou não. Por quê? Porque se ela falou somente com a língua, ou ela falou também intencionando a verdade, ela foi veraz com essas palavras. E daí que o Rasul alayhi salatu wassalam, ele fala no hadith Mu'adh, é um hadith de Sahih Muslim, hadith de corrente autêntica. Ele disse, Mu'adh, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Ma min ahadin", não há ninguém, yashhadu an la ilaha illallah, que testemunha que não há outra divindade real, merecedora das adorações, a não ser Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, que Muhammad é seu servo e mensageiro, sidqan, com veracidade. Se ele falar isso de verdade dentro do seu coração e ele testemunhar isso e saber que realmente não há outra divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala que merece todo tipo de adoração, e também testemunhar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o último mensageiro e ele representa os demais profetas e mensageiros, e que a gente segue aos passos dele. Então, quem falar essa palavra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos dá a boa nova aqui. É um hadith que a pessoa, se ele colocar na sua mente e falar realmente essas palavras de coração, com a intenção séria com Allah subhanahu wa ta'ala, qual que é o valor que ele terá com essas palavras? قال صدقا من قلبه, veraz de coração. Então, com veracidade de coração, ele falou essas palavras: إلا حرمه الله على النار, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala proíbe ele de ser tocado pelo fogo do inferno. Um hadith grande, né? Imagine você falar: Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, não há outra divindade além de Allah, e Muhammad é seu servo e mensageiro. Você falando isso com veracidade do seu coração, e Allah sabendo que o seu coração realmente ele está consciente do que essas palavras, você não está falando somente pela língua, mas sim pelo coração, você será proibida por Allah subhanahu wa ta'ala de ser tocada pelo fogo do inferno no dia do final. Esse é um hadith que até os Sahaba radiyallahu anhum, eles davam uma boa nova para todas as pessoas que vinham na frente quando ouviram esse hadith e falavam para eles: falem essas palavras que vocês estarão nesse caminho, vocês não serão castigados. Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala ele jamais irá não colocar em prática aquilo que ele determinou, ou aquilo que ele falou, ou aquilo que o seu mensageiro também determinou e falou na sua vida. Essa questão também, Rasul alayhi salatu wassalam, ele cita para nós. Ele disse: Man sa'ala Allah ash-shahadata bi-sidq. Aqui vai as intenções. Aquele que pedir a Allah o martírio. Sabe o que é o martírio? É a pessoa que morre pela causa de Allah. Numa das batalhas, ele batalhando contra os agressores, contra os idólatras, e ele morrer nessa batalha. Essa pessoa é chamada de mártir. Então, o Rasul ele disse: quem pedir a Allah o martírio com veracidade. Por que a pessoa pedir o martírio? Porque a pessoa que morrer como mártir, ele tem uma vida, em primeiro lugar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando fala sobre ele não sente a morte. Na hora que ele morre, ele não sente a morte, porque a morte é sentida. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: toda pessoa provará o gosto da morte. O mártir, ele não prova o gosto da morte. الإنسان الشهيد لا يذوق طعم الموت. فالموت له يعني كأنه شيء يسير. Então é uma coisa muito simples para ele. Então ele não sente quando ele morre. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele será isento de qualquer tipo de ser questionado no seu túmulo pelas suas ações, que todos nós seremos questionados no nosso túmulo. O mártir não. Ele não será questionado. Ele terá uma vida depois da morte dele, de ser um mártir, dentro do paraíso. A partir daquele momento ele já vai para o paraíso e ele vive a vida de mártir. E tem outros privilégios que o Rasul ele citou para o mártir. Então todas as pessoas desejariam ser um mártir, mas a pessoa precisaria de uma batalha dos crentes contra os idólatras, agressores que agridem e tal, e ele for lá para defender a religião, para defender a região que foi atacada e tal, e ele morrer. Então essa pessoa ele será um mártir. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele fala? Aquele que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o martírio com veracidade, se ele for sincero, você fala: oh Allah, eu quero ser um mártir nessa vida. Quero ser um mártir, quer dizer que eu quero morrer batalhando pela causa de Allah. O Rasul ele disse: Allah lhe eleva na posição dos mártires, mesmo se ele morrer no seu leito. قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Mesmo ele morrendo no seu leito, está dentro de casa, morreu na sua cama, ele será um mártir. Por quê? Por causa da intenção dele, que era o quê? Verídica. E por isso que Sayyidina Umar ibn Khattab, ele estava em Medina. E as conquistas dos muçulmanos no tempo de Umar, ela chegou no final até o Iraque, até aquelas regiões bem distantes de Medina. 1.500 quilômetros. E os exércitos estavam lá, fazendo as conquistas, e eles divulgando a mensagem. E os agressores já estavam bem longe de Medina, não tinha mais agressores perto de Medina para serem combatidos. E o exército muçulmano ele saiu bem para longe, e eles não deixavam Umar ibn Khattab sair de Medina, porque ele era o líder. O Umar era o líder, o Khalifa. Aí o Umar, qual que era o desejo dele? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem um hadith que ele fala sobre a importância da pessoa morrer em Medina.
فضل الإنسان إذا مات في المدينة المنورة, que a pessoa que morrer em Medina, o Rasul a.s. ele irá interceder por ele no dia do final. Será uma das primeiras pessoas a Rasul a.s. interceder por ele, para ser perdoado. A pessoa que morrer aonde? Em Medina. E o Umar, o que ele falava? Allahumma inni as'aluka mawtatan fi madinati rasulik wa shahadatan fi sabilik. Oh Allah, eu desejo que o Senhor faça com que eu morra na cidade de seu profeta, em Medina, e que eu seja um mártir. Que eu seja um mártir. Aí o Umar, ele perguntava e falava assim: como que eu vou estar em Medina e morrer como mártir? Morrer em Medina e morrer como mártir? Em Medina não há guerra, as guerras estão muito distantes daqui e o pessoal não está me deixando sair de Medina. فكيف قال كيف أنال الشهادة أنا في المدينة والجيوش خارج المدينة بعاد. Aí o Umar, ele falava: ولكن يأتي بها الله. Allah irá trazer para mim. Se eu for sincero, Allah irá trazer para mim. E onde que morreu o Umar? O Umar, ele faleceu no Mihrab, dentro da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persa que veio lá da Pérsia e ele veio e se infiltrou no meio das pessoas. No Salat al-Fajr, ele foi, entrou e estava com um canivete de 2 pontas e chegou até o Umar rezando a oração da manhã, e ele foi e deu nele, apunhalou o Umar até que o Umar faleceu naquele local. Então o Umar, ele teve shahada, teve o martírio e morreu aonde? Na mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então o desejo dele foi realizado. O desejo dele de morrer como mártir e na Medina do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi realizado. Por quê? A intenção dele era séria, era sincera. Allah subhanahu wa ta'ala ele dá essa questão para a pessoa que for sincera. Inclusive, se você falar qualquer intenção, se você for verdadeira com Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala irá te aceitar. No tempo do profeta Musa alayhi salam, houve um ano que as pessoas ficaram sem mantimentos, sem nada para eles comerem. E as pessoas passavam fome. E elas passavam necessidade. Um dentre os seguidores do profeta Moisés, que a paz de Deus seja com ele, ele disse: هذا الرجل قال وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال وهذه الرمال طعاما لوزعتها على عبادك. Ele disse: por Deus, se essas montanhas e essas areias fossem comida, eu iria distribuir para todas as pessoas para que ninguém passasse fome. قال الله يا موسى, Allah subhanahu wa ta'ala disse para o profeta Moisés: يا موسى بلغ عبدنا أن قد قبلنا منه الصدقة. Ó Musa, diga para esse homem que nós aceitamos a caridade dele. Qual que foi a caridade dele? Dele ter comida e mantimentos da dimensão de quê? Das montanhas e das areias. Imagine quantos mantimentos. Somente pelo desejo. Só que o desejo dele era o quê? Era sincero. Um homem que veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele se converteu ao Islã recente e ele entrou já numa batalha. Depois da batalha, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi dividir entre os seus companheiros alguns espólios e foi levar até aquele homem. O homem, quando pegou, ele disse: ó mensageiro de Allah, não foi por isso que eu estou seguindo a ti. ما لهذا اتبعتك. هذا الرجل اللي أسلم ودخل في المعركة والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه شيء قال ما لهذا اتبعتك. Não para isso que eu estou seguindo o Islã. قال لماذا اتبعتني. يعني por que você está me seguindo? Ele falou: pelo Islã, e o meu desejo é receber uma flechada que entre aqui e saia daqui. Queria ser um mártir. Aí entrou numa outra batalha em pouco tempo e esse homem, ele realmente foi atingido e foi levado até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disseram: ó mensageiro de Deus, aquele homem que falou essas palavras para ti, ele está aqui e foi atingido.
o profeta Muhammad sallallahu olhou e ele viu no mesmo lugar que o homem apontou os seus dedos, estava a flecha. O Rasul sallallahu قال صدق الله فصدقه الله. Ele foi sincero com Allah e Allah foi sincero com ele também. Rasul sallallahu na batalha de Badr, a primeira batalha, muitos dos jovens entre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu não tinham alcançado o profeta Muhammad para chegar e participar da batalha de Badr, de Ghazwat Badr. Aí eles disseram, se Allah permitir que tivesse uma outra batalha, nós queremos fazer isso, isso e aquilo. Dentre eles, Anas ibn Nadr. Anas ibn Nadr era um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu que não conseguiu participar da batalha de Badr, e ele disse para um outro companheiro do profeta Muhammad sallallahu se eu conseguir alcançar alguma das batalhas junto com o profeta Muhammad sallallahu eu irei fazer tal e tal e tal coisa. Ele teve grandes desejos de enfrentar os agressores, de batalhar sem voltar para trás, de defender o profeta Muhammad sallallahu de fazer aí Rasul sallallahu na Ghazwat Uhud, na batalha de Uhud, quando os incrédulos vieram de Meca e foram invadir a Medina e teve a batalha de Uhud, Anas ibn Nadr, o que ele fez? Ele foi e ele entrou na batalha de Uhud. Até que ele se tornou, ele disse, Wallahi, eu juro, inni la ajidu riha al-jannati duna Uhud. Eu estou sentindo o cheiro do paraíso próximo a Uhud. A pessoa que estava com ele disse, e Anas, ele foi e começou a batalha e não conseguiu fazer aquilo que ele fazia, até que ele se tornou um mártir. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, Sadaqa Allah, ele foi verdadeiro com Allah e Allah foi verdadeiro com ele. Nós sabemos que, em relação a isso, o Rasul alaihi salatu wassalam, ele disse sobre as pessoas que falam, só que eles não têm o que? A veracidade. Tem um hadith que é muito perigoso, que o Rasul alaihi sallam ele citou para nós. Ele disse, أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. As primeiras 3 pessoas que serão colocadas no fogo do inferno no dia do final são 3 tipos de pessoas. Quais são essas pessoas? Essas pessoas são قارئ ومتصدق ومجاهد. Uma pessoa que recita o Corão e é conhecedor, uma pessoa que batalha pela causa de Deus e uma pessoa que faz doações. Os Sahaba, eles falaram 3 tipos de pessoas que serão as primeiras a serem castigadas. Um que é conhecedor da religião, o outro que seria mutasaddaq, uma pessoa que faz doações, e a outra que seria que batalha pela causa de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele diz, são 3 pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala irá trazer no dia do final. O primeiro delas, a pessoa, al-alim. يقول الله عز وجل لقد علمتك كذا وكذا. Eu lhe ensinei o Alcorão. Eu ensinei a religião. O que você fez com esses ensinamentos? Ele disse, Allah, nos ensinamentos que o Senhor me ensinou, eu ensinei as pessoas e coloquei em prática. Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer a ele no dia do final, você fez isso para as pessoas disserem que você é um conhecedor. فعلت ليقال عالم وقد قيل. Então você não fez isso com sinceridade para Allah, você fez por causa das pessoas. Você fez por causa das pessoas. اذهبوا به إلى النار. Levem ele para o castigo de Allah. O segundo, Allah subhanahu wa ta'ala ele pergunta para ele, eu te dei vários bens mundanos. Esses bens mundanos, o que você fez com eles? Ele disse, Allah, eu dei de caridades para lá e para cá. Por causa de ti, Allah subhanahu wa ta'ala irá dizer a ele, não, você deu as caridades para as pessoas dizerem que você é generoso. E já foi falado. Então, por causa das pessoas, ele não foi sincero com Allah. Certo? Ele ser sincero com quem? Com Allah. Se as pessoas falarem ou não, não importa. O importante é que Allah subhanahu wa ta'ala olhe para o seu coração e ele sinta a sinceridade que você tem dentro do seu coração. قال فيقول الله عز وجل تصدقت ليقال كريم. Você fez a sadaqa para que seja falado para você que você é generoso. وقد قيل. Já foi falado. As pessoas comentaram sobre as suas caridades.
Agora, para Deus, você não foi sincero. Idhabu bihi ila an-nar. Levem ele para o castigo. A terceira pessoa que seria o quê? Al-Mujahid, uma pessoa que batalha pela causa de Allah. As pessoas estão olhando e eles veem, essa pessoa está batalhando, mas eles não sabem em relação ao seu coração, se ele está sincero com Allah ou para mostrar para as pessoas. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ أَعْطَيْتُكَ الشَّجَاعَةَ. Eu dei para você a força, eu dei para você a coragem, para você enfrentar. O que você fez com a coragem e a força? فَيَقُولُ يَا رَبِّ جَاهَدْتُ فِي سَبِيلِكَ. Eu fui e batalhei por causa de ti. Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer a ele: você batalhou para que as pessoas falassem, o fulano é corajoso, o fulano é forte. E foi falado. Então ele não foi sincero com quem? Com Allah. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: são as 3 primeiras pessoas a serem colocadas no fogo do inferno e castigadas. Imagine qual o motivo. As suas ações não foram o quê? Não tiveram a veracidade real com Allah subhanahu wa ta'ala. O primeiro, quando nós falamos sobre a pessoa de falar somente La ilaha illallah com veracidade, ele já entra no paraíso. O outro não, ele colocou prática, só que não era por causa de Allah. E por isso que todas as nossas ações, elas devem ser direcionadas para quem? Intencionadas para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essa é a veracidade. Na sua intenção, ela deve ser, para ser aceita, deve ser para quem? Para Allah subhanahu wa ta'ala. Esse assunto realmente ele tem vários hadith. Tem um dos hadith que é importante também para a gente saber a importância da nossa intenção, se ela for verdadeira ou não. Tem 4 tipos de pessoas que o Rasul alayhi salam ele fala em geral. As pessoas em geral. في 4 أنواع من الناس في الدنيا. São 4 e não tem outras, né? Outros tipos. Essas 4, o Rasul alayhi salam ele fala: إنما الدنيا لأربعة نفر. Esse mundo ele cabe a 4 tipos de pessoas. Quem que são? O primeiro tipo, قال عبد رزقه الله مالا وعلما. Um servo que Allah subhanahu wa ta'ala dá para ele conhecimento e dá para ele muitos bens. Então ele é rico e ele é conhecedor, ele conhece da religião. فهو يتقي فيه ربه. Ele teme com esse dinheiro a Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele faz a sadaqa por causa de Allah. Ele faz doações por causa, intencionando quem? Allah. Ele tem a intenção que é verdadeira entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala. ويصل فيه رحمه. E ele faz a ligação parentesca com seus parentes. ويعلم لله فيه حقا. Ele sabe que tem o zakat que ele tem que tirar e dar para as pessoas que necessitam dele. فهذا بأفضل المنازل. O Rasul alayhi salam ele disse: essa pessoa é a pessoa mais nobre entre as pessoas. Qual que é? A pessoa que tem conhecimento e que tem bens. O que ele fez? Ele tem uma intenção ligada com Allah subhanahu wa ta'ala. Essa intenção é verídica, essa intenção é verdadeira. Então ele conhece e tem bens e ele doa. Então o conhecimento dele e os bens que ele tem, ele faz por causa de quê? De Allah. Essa é a primeira pessoa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, é a pessoa mais nobre que tem. Ele disse: وَرَجُلٌ, segundo tipo de pessoas, وَرَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا. Uma outra pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele conhecimento, só que não deu para ele bens. Ele é uma pessoa pobre, mas ele tem o quê? Conhecimento. Ele conhece quem? يعرف الله. Ele conhece Allah. Ele sabe que as intenções verdadeiras com Allah são que são elas que levam ele, aonde que levam ele. قال فهو صادق النية. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falou, ele tem veracidade na sua intenção. E aqui está o que? صدق النية, a veracidade na intenção. يقول, ele diz, esse que tem conhecimento e não tem bens, não tem dinheiro. لو أن لي مالا, se eu tivesse bens, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse coisas materiais, لعملت بعمل فلان, eu iria fazer igual ao fulano, que faz o quê? Faz doações, faz caridades. É o primeiro, né? Esse é o segundo. O segundo, ele não tem bens, só que ele tem o quê? Conhecimento e intenção que é verdadeira com Allah subhanahu wa ta'ala.
لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ. Eu iria praticar da maneira que o fulano está praticando. O Rasul a.s. o que ele fala? قال فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُ مَا سَوَاء. Ele tem a sua intenção verdadeira entre ele e Allah, e ele estará junto com o primeiro, como se tivesse o quê? Esses bens, como se tivesse grandes riquezas, somente porque ele teve a niya, teve a sua intenção, que é o quê? Verdadeira. فهذا كان عنده نية صادقة فبنيته الصادقة بلغ منزلة أو درجة الأول. قال وعبد. Agora terceiro tipo de pessoas. رزقه الله مالا. Allah deu para ele conquistas, coisas materiais, deu para ele riquezas, deu para ele dinheiro. وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا. Só que Allah não deu a ele conhecimento. Essa pessoa não conhece da religião, ele não sabe o que é lícito, o que é ilícito, o que pode, o que não pode, o que deve tirar do dinheiro, o que não deve. Chega o zakat, ele não tira o zakat. Ele tem parentes que precisam, ele não dá para os parentes. Ele pega o dinheiro de qualquer forma, de formas ilícitas. رَزَقَهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا. Esse teve bem, só que ele não teve o quê? Conhecimento religioso para ele saber fazer ou trabalhar com esse dinheiro que Allah deu para ele. فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ. Essa pessoa, o que está fazendo? Ele não sabe o que fazer com esse dinheiro. Ele traz de fontes ilícitas e gasta em fontes ilícitas também. قال بغير علم. Sem conhecimento. Se você perguntar para ele, você pode gastar aqui? Não sei, mas eu estou gastando. Pode fazer festas, qualquer festa e tal? Não sei, mas eu faço. O que der na cabeça ele faz, independente das regras que Allah subhanahu wa ta'ala determina na vida dele. قال فهو لا يتقي فيه ربه. Ele não teme Allah por esse dinheiro que Allah deu a ele. ولا يصل فيه رحمه. E ele não tem a ligação entre ele e seus parentes com esse dinheiro. ولا يعلم لله فيه حقا. E ele não sabe também dar o direito dos pobres e do zakat para essas pessoas que merecem, que devem ser dado a elas. O Rasul a.s. قال فهذا بأخبث المنازل. Essa é uma das piores situações que a pessoa possa ter. Por quê? A intenção dele não era para Allah. A intenção dele é a intenção mundana. A intenção dele é o ter, sem conhecer, e gastar e trazer de formas lícitas e ilícitas, não interessa. Importantes são as questões o quê? Mundanas. O quarto tipo de pessoas, esse é o pior de todos. وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا. Um servo que Allah subhanahu wa ta'ala não deu para ele nem conhecimento e nem deu para ele riqueza. Esse não tem conhecimento da religião e não tem riquezas mundanas também para ele aproveitar. فهو يقول. Ele olha para quem? Hoje as pessoas ignorantes olham para quem? Olham para o fulano que faz festas. Ah, mas tem aí coisas pecadas. Não importa, mas o importante é que a festa dele foi bonita, né? Ah, o fulano fez não sei o quê, mas olha, aquilo lá está contra... Não importa, mas o importante é que aquilo lá foi legal. Aquilo foi não sei o quê. Entenderam a situação do quarto? قال لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول. Ele vai dizer لو أن لي مالا. Ele irá dizer, intencionar. Ele irá dizer, se eu tivesse riquezas, لعملت فيه بعمل فلان. Eu iria fazer igual ao fulano que está cometendo os pecados. Né? Então, era o desejo dele de ter riquezas, e essas riquezas de serem colocadas da maneira que o outro ignorante colocou as suas riquezas em lugares ilícitos, ou trouxe de fontes ilícitas. Esse quarto, ele tem esse mesmo desejo. Ele iria falar, se eu pudesse fazer isso, eu iria fazer tal, aquele pecado e outro pecado e outro pecado. Então ele iria procurar o que o terceiro iria fazer dentre os pecados e dizer, se eu tivesse dinheiro, eu iria fazer igual. O Rasul a.s. que ele fala, قال فهو بنيته. Ele está com a sua intenção. فوزره ما سوى. Ele estará na mesma posição do terceiro. Somente pela intenção dele, ele já vai ter o castigo severo, porque
ele intencionou que se ele tivesse riquezas, ele iria gastar de em lugares ilícitos. Então, essa intenção que nós deveremos trabalhar em cima, que o profeta Muhammad sallallahu também, ele trabalhava em cima. O Rasul alayhi salatu wassalam, para a gente sempre ter essa intenção antes que a gente durma, né? Antes de dormir, é importante. Qala Rasul alayhi salatu wassalam, man ata firasha, aquele que chegar ao seu leito de noite para dormir, wa huwa yanwi an yaquma fayusalli min al-layl, e ele intencionou, inshallah, hoje irei acordar às 4 horas, 4:30 e rezar qiyam al-layl. من أتى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عيناه. Ele não dormiu, somente conseguiu acordar aonde? No adhan, no subh. Então não conseguiu rezar nem meia hora, nem 1 hora, não conseguiu levantar. Só que a intenção dele era o quê? Qiyam. A intenção era verdadeira ou não? Verdadeira. Se não fosse verdadeira, Allah não aceitaria, porque ninguém sabe das intenções a não ser Allah. Allah, ele sabe dos detalhes das nossas intenções. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Qala faghalabatuhu 'aynuhu hatta yusbih." Ele dormiu até amanheceu no adhan al-fajr e não conseguiu rezar. قال كتب أو كتب له ما نوى. Allah subhanahu wa ta'ala irá colocar para ele como se ele tivesse feito o qiyam al-layl, tivesse rezado, tivesse acordado às 4 horas, levantado para fazer o wudu e rezar as orações de qiyam al-layl. Rasul alayhi salam, ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala irá ver a intenção dele, que era uma intenção verdadeira, irá anotar para ele como se ele tivesse acordado naquele momento e rezando. قال وكان نومه, ele tem a mais o quê? وكان نومه صدقة عليه من ربه تعالى. E aqueles momentos que ele dormiu é uma caridade para ele também de Allah subhanahu wa ta'ala, como recompensa. Imagina, somente pelo quê? Pela intenção. Isso não quer dizer que a gente vai lá e deixa o despertador de lado, não. Se a pessoa for lá para mostrar que, então hoje eu vou fazer isso, vou intencionar, eu desligo o meu celular, né? E aí certeza que eu não vou acordar, mas aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele sabe das nossas intenções. Ninguém consegue enganar Allah subhanahu wa ta'ala. Fique com a intenção, fique com o seu celular ligado. Se você conseguir acordar, tá bom. Se não conseguir acordar, você terá esse grande privilégio, porque é um grande privilégio sempre a pessoa intencionar aquilo que é benéfico para ele nesse mundo e benéfico para ele no outro mundo também. Já voltando nos 4 tipos de pessoas, então não existe uma pessoa sem conhecimento, por exemplo, eu não tenho conhecimento e eu queria ter conhecimento, mas não vou atrás, não chega ao grau do... A pessoa que não tem conhecimento e quer ter conhecimento é uma pessoa que tem conhecimento. Mas para querer, não. Se ele querer, tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás, senão ele se torna ignorante. Não adianta a gente querer, desejar, intencionar sem ir atrás, porque a intenção, como nós estamos falando, se você tem a intenção, você tem que levantar e cumprir. Porque na riqueza pode intencionar, e mesmo se não tem, fala, só de intencionar que você ia fazer isso se tivesse. Sim. No conhecimento não, né? Não, no se conhecimento eu tivesse conhecimento, eu ia ensinar, eu ia fazer. Também, qualquer tipo de intenção. Isso, qualquer tipo de intenção que você intenciona, se você não tem poder de colocar em prática aquela intenção boa, Allah subhanahu wa ta'ala irá dar para você a recompensa daquilo que você intencionou. Se você for sincera com Allah. Se você for sincera com Allah. Agora tem pessoas que falam, quem diria se eu tivesse R$1.000 aqui, eu ia distribuir para todo mundo aqui, né? Você coloca R$1.000 na mão dela, vê se ela distribui. Né? Isso já aconteceu, tem versículos que Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre isso. Uma das pessoas no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, se Allah me desse, isso está na Surah At-Tawbah, né? Se Allah me desse riquezas, eu iria fazer e fazer e fazer. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, quando Allah deu a ele, ele recusou e não pagou até as obrigações que ele tinha que pagar de zakat e de sadaqah. Inclusive,
no tempo do profeta Muhammad sallallahu foram revelados esses versículos, e esse homem tinha bastante ovelhas, bastante camelos e tal, e o profeta mandou para trazer o zakat, e ele disse, não tenho tal, estou em dívida e não sei o que, e o profeta deixou, não foi mais pegar dele. Depois da morte do profeta Muhammad sallallahu ele veio até o Abu Bakr, ficou com medo e queria levar a sua sadaqa. Abu Bakr disse, o profeta não aceitou, eu também não aceitarei. E no tempo do Umar também não foi aceito, porque a intenção dele já desde o início era o quê? De não pagar. Mas não pode se arrepender? Pode, mas aquele lá, acho que o arrependimento dele, Allah subhanahu wa ta'ala sabe mais do que a gente. Ele sabe das intenções de cada um. Agora, é importante a gente intencionar, tipo aquele que intencionou no tempo do profeta Musa alayhi salam, se tivesse alimentação do tamanho das montanhas e da areia da terra, eu iria distribuir entre as pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala já falou para o profeta Moisés, diga para ele que Allah aceitou a sua doação. Ele não doou, não fez nada, somente intencionou, só que ele foi o quê? Sincero. Ele foi sincero. Finalizando com o último hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente gosta sempre de finalizar com coisas boas, né? É tudo coisa boa, mas uma coisa assim, uma boa nova para vocês. O Rasul alayhi wasallam, ele falou, abshiru wa bashiru man wara'akum annahu man shahida an la ilaha illa Allah sadiqan dakhala al-jannah. Hadith Abu Musa, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, dê as boas novas e vocês levem a boa nova e espalhem essa boa nova entre as pessoas, que aquele que testemunhar que não há outra divindade real além de Allah, com sinceridade no seu coração, entrará no paraíso. Abshiru wa bashiru man wara'akum annahu man shahida an la ilaha illa Allah sadiqan, aqui, com veracidade, sincero, dakhala al-jannah, entrará no paraíso. O primeiro hadith que nós citamos sobre isso, que Allah subhanahu wa ta'ala proibirá o fogo do inferno de tocar ele. Então a pessoa que for sincera com Allah, com certeza essa pessoa que ela estará no paraíso, inshallah. Então isso em relação à nossa veracidade nas intenções. E isso somente quem sabe é quem? Allah. O Rasul alayhi salam, ele ensinava, passava esses ensinamentos para os companheiros dele, porque para eles viverem essas intenções boas, essas intenções que aproximam eles de Allah, essas intenções que salvam eles, essas intenções que todos nós precisamos, porque se você tiver boas intenções, com certeza as suas ações elas serão melhores, né? Boas intenções, porque as pessoas falam, né? Boas intenções levam para as boas ações e más intenções levam para más ações. Às vezes a pessoa tem má ação e ele tenta fazer boa ação, só que não consegue, porque as suas intenções elas demonstram ao contrário daquilo que a pessoa quer mostrar da sua realidade, a realidade dele, que ele não tem boas intenções. Agora a pessoa que tem boas intenções, essa que Allah subhanahu wa ta'ala irá encaminhá-lo para o bem, inshallah. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos encaminhe para o caminho da senda reta e que sejamos sinceros nas nossas palavras, nas nossas intenções com Allah, com as pessoas. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.